Bom sábado, boa tarde a todos. Bom sábado, irmão Rogério, boa tarde, irmão. Boa tarde, irmão Luiz Santos, que já está na sala, o Daniel Apocalipse, a irmã Arlete Kinopel. Boa tarde, irmã. Estava ontem com a gente lá, acho que todos os irmãos na sala. Júnior Ramos está com a gente aí também. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com o irmão Rogério, para a gente poder dar sequência a esses estudos aí que a gente vem fazendo. Irmãos, eu queria fazer um breve comentário antes de a gente iniciar, bem rápido. A gente vai fazer uma oração e já vamos dar início ao estudo. Esses contratempos que a gente está tendo no canal, de às vezes não ter estudo, eu pediria aos irmãos que tivessem um pouco de paciência, pelo menos nesse período, porque o irmão Rogério, ele está com algumas atividades seculares durante a semana e está sobrando somente o sábado e domingo para ele dar essa atenção aos grupos que estão se despertando, e ele está se desdobrando, e às vezes ele não consegue chegar em um lugar ou outro por conta de um contratempo ou outro, porque não depende às vezes só dele. Então, às vezes, nem tem o estudo, e às vezes, que nem o de ontem para hoje, ele reprogramou para hoje, mas ele está num local que não é o ambiente dele, está usando o sinal da internet lá. Eu peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência, porque às vezes vai acontecer isso mesmo, né? E além do que, ainda a gente está na mão de Deus, né? Então a gente a gente não sabe todas as coisas, fica à mercê dessas situações aí. O irmão Rogério está aí hoje com a gente, vai fazer esse estudo. A gente tem que agradecer e ter paciência. Bom, nós vamos fazer uma oração e em seguida eu passo a palavra para o irmão Rogério. Vamos orar? Agradecer ao nosso Pai. Misericordioso Deus, bondoso Pai, mais uma vez, diante do Senhor, meu Pai, eu coloco a vida de todos esses queridos irmãos que estão nos assistindo e nos ouvindo, e irmãos que também vão ouvir essa gravação, meu Pai. Obrigado imensamente do fundo do meu coração por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos em igreja para ouvir as mensagens desse tempo do fim, que são concernentes ao reino, ao céu, e que nos encaminham e nos dá a direção correta. Essa verdade presente que são poucas as pessoas que ainda se despertaram para essa condição de se preparar no tempo do fim. Obrigado por isso, meu Pai. Nos dê uma boa tarde de descanso, final de sábado, dia santo separado que o Senhor preparou entre nós, o Senhor como sinal. Obrigado por este sábado que está se findando. Nos dá um bom entendimento e sabedoria divina sobre as coisas que vamos ouvir hoje. Eu agradeço imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós, a todos os meus queridos irmãos em Cristo, meu Pai, que o Senhor proteja e guarde a todos, dê direção e entendimento a eles, meu Pai, e ao Senhor cabe os planos que o Senhor tem para nós, e nós devemos, peço ao Senhor que dê entendimento e capacidade e amor até, meu Pai, de poder olhar para o Senhor e conseguir entender o que realmente acontece no mundo diante de nós e entre nós e o Senhor também. Obrigado por isso, meu Pai. Agradecido, oramos em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, o único, meu Pai, Jesus Cristo, amém. Amém. Irmão Rogério, com o irmão.
Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos e irmãs que estão conosco. Amém. Nós estamos dando sequência ao estudo sobre os 144 mil. Hoje, o título é os 144 mil e sua missão. Se nós prestarmos atenção à forma como Deus procura se comunicar com o seu povo, nós verificaremos que é um fato que o Senhor, em sua infinita misericórdia, sabendo da dificuldade que nós temos com os temas mais profundos, lembrem-se que Jesus mostrou essa dificuldade estando com os discípulos. Quantas vezes ele tentou mostrar aos discípulos coisas que ocorreriam no futuro, e os discípulos não entendiam, eram tardios para compreender. Jesus disse deles que andaram com Jesus: eu tenho muito para vos dizer ainda, mas vocês não podem suportar ainda. Obviamente que conosco não é diferente. Se somos de fato discípulos de Jesus, nós também temos dificuldade. E Deus, conhecendo essa nossa dificuldade, ele procura abordar vários assuntos que aparentemente são paralelos, mas que procuram elucidar aquele que para nós, por vezes, é mais difícil. Então, nós já estudamos, por exemplo, aqui os 144 mil no tabernáculo, que é algo que as pessoas jamais imaginariam que o tabernáculo pudesse lançar luz sobre os 144 mil. Quando estudamos, né, a quantidade das tábuas, a forma como deveria ser feito, né, o material que deveria ser usado, como deveria ser montado, né, tudo isso apontava para os 144 mil. E, claro, aparentemente, né, nós não descobriríamos isso a menos que, de fato, Deus revelasse ao seu povo. Nós falamos sobre os 144 mil e o seu nascimento, né, nós buscamos a origem e, obviamente, nós encontraremos mais luz sobre o assunto. De um modo geral, as pessoas hoje, e os cristãos, infelizmente, são muito supérfluos no estudo que fazem. E nós não podemos ser assim. Nós podemos errar, claro, porque somos seres humanos, né? Mas se nós tivermos que errar, que não seja por sermos superficiais no estudo. Se tivermos que errar, né, vamos errar, mas não errando porque realmente não nos dedicamos a tentar descobrir as coisas que Deus quer realmente revelar ao seu povo. Uma das coisas que mais me assusta, irmãos, é a quantidade de vezes que eu ouço de várias pessoas hoje que se dizem cristãos, quando você tenta abordar os temas proféticos que apontam para a vinda do Salvador, e os 144 mil não teriam nenhuma razão de existência se não fosse realmente que eles surgissem na época em que a vinda de Cristo estivesse muito próxima, até porque eles são as primícias, né, deste grupo que Deus finalmente terá em suas mãos. Então, nós vemos que, de fato, é preciso estudar, e é preciso estudar com cuidado, mas, como digo, me entristece e quase me apavora ver pessoas que se dizem cristãs, quando ouvem sobre a proximidade da volta de Cristo, quando ouvem sobre os temas proféticos, usar a retórica de que o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Como se isso fosse bíblico, né? Aparentemente, por isso digo, as pessoas acabam usando como uma espécie de evasiva e, como digo, cristãos, né, quando não deveriam. Por quê? Porque quando nós estudamos esse assunto apenas, né, se nós apenas estudássemos esse assunto, né, do dia e a hora ninguém sabe, nós veremos como os cristãos estão enganados ao usar esse tema. Porque a palavra de Deus, de forma muito clara, ela diz, se o servo mau disser, o Senhor tarde virá, aí ele cita mais 2 ou 3 frases, e aí diz, virá o Senhor num dia e hora que ele não sabe. Existe um se ali. Deus, de fato, não quer que os servos dele não saibam o dia e a hora. Por isso ele diz, se o servo mau e fiel, o servo mau, né, começar a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor num dia e hora que ele não sabe. E aí, o cristão poderia dizer, mas o cristão não bebe. Esse beber tem a ver com Apocalipse 17, 1 e 2. Eu faço questão de citar isso antes de entrarmos exatamente no tema, para que nós entendamos como é importante esses assuntos, irmãos.
né? 17, 1 e 2 diz assim, Apocalipse 17, 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta, da igreja caída, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Esse começar a beber, a comer e a beber com os bêbados, é esse tipo de bebida. Não, porque está falando ali de servo, não está falando, gente, de pessoas do mundo. Está falando de pessoas, ele disse, o servo mau. Aquele que acha que é um servo e não é. Então, vejam como é importante. Ou seja, aqueles que não vão saber o dia e a hora da vinda de Cristo, são os que estão se prostituindo com os reis da terra, porque estão se embebedando com o vinho da prostituição, né, da igreja, que tem corrompido esses grupos todos que se dizem cristãos, têm corrompido todas as igrejas, e eles, bebendo desse vinho, ficam impossibilitados de estudar as profecias. Por quê? Porque se você primeiro não for uma igreja pura doutrinariamente falando, não há razão para Deus te dar profecias. Repito, você fica num degrau doutrinário, e enquanto você não aceita as doutrinas e não procura viver dentro das doutrinas de Cristo, que faz de você uma igreja pura, não há razão para você ter luz sobre as profecias. Então, o estudo das profecias e os 144 mil é, por excelência, não só um estudo doutrinário, mas é também um estudo profético, porque os 144 mil são, afinal, uma doutrina, porque é um ensino bíblico, né? Tudo aquilo que está na Bíblia certamente deve ser visto como ensino também, né? Então, né, tendo isso em mente, lembrem-se que Apocalipse 13, falando da besta, falando de tudo que ela vai fazer, né, ela está imediatamente antes do Apocalipse 14. E não tem como estudar Apocalipse 13 sem fazer uso do Apocalipse 17, uma vez que Apocalipse 17 revela o sistema de onde vem a besta. E Apocalipse 13 revela a besta. Então, tendo também isso em mente, né, da importância do estudo desses temas, vamos abrir então a Bíblia, aqueles que gostam de acompanhar e anotar, no capítulo 14, então, que é onde fala dos 144 mil. Peço a todos, né, um pouco de paciência, eu estou com um pouco de tosse. No livro de Apocalipse 14, nós vamos, hoje estaremos falando a partir do versículo 6, mas vamos primeiro fazer uma recapitulação muito rápida para aqueles que estão iniciando conosco, ou aqueles que sempre, né, ao longo dos meses, dias, meses ou anos, estarão também acessando esse link, acessando esse áudio, né? 14. Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Então, em primeiro lugar, olhei e eis que estava o Cordeiro, é uma linguagem aqui, né, figurada. Nós vemos o Cordeiro aqui, obviamente, o Cordeiro, se ele vê o Cordeiro é porque ele está vendo uma coisa figurada. Não que isso imediatamente responda a famosa pergunta que muitos têm, mas é literal ou é simbólico 144 mil? Bom, repito, né, hoje nós não estamos abordando essa questão, né, mas hoje, pelo que tenho estudado, pelo que tenho visto, existe uma linhagem literal, existe uma linhagem figurada a nível de número. Não vamos tocar nisso por enquanto, tá? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente, né? A gente já pincelou isso, mostrando que Apocalipse 7 é onde nascem os 144 mil, como já vimos, e Apocalipse 14 é onde vai fortalecer essa ideia e entra em cena, de fato, os 144 mil da linha final. Tá? Existe um grupo que nós falamos estará com os 144 mil e um grupo que nós dizemos que são de fato os 144 mil que estarão entre. Então, há uma diferença base nisso. Tá? Porém, 14, olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. O Monte Sião é o Monte da Vitória. Então, olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o Monte da Vitória. Então, veja, por isso falamos, eles surgem, respectivamente, logo após o capítulo 13, falando da besta. E o Apocalipse 13
particularmente fala, obviamente, da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra, porém, praticamente apresentam dentro desse capítulo os que vencem a besta. Imediatamente após, então, vai apresentar os que vencem a besta. Por isso eles estão no Monte Sião, que é o Monte da Vitória. Com eles, 144 mil, por quê? Porque são os vitoriosos sobre a besta, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Tá? O nome dele, o nome de Cristo, mostrando aqui o caráter, irmão, não estará escrito na testa de ninguém o nome de Cristo, não. Mostrando aqui que esses representam firmemente o caráter de Cristo. Cristo apenas espera. A pergunta é, por que passados 2000 anos Cristo ainda não veio buscar a sua igreja? Porque a sua igreja ainda não está manifestando o caráter de Cristo. A igreja ainda tem dificuldades. Os 144 mil são chamados especificamente com esta missão. Esta missão, irmãos, a nível de comportamento, devem manifestar ao mundo o caráter de Cristo e terão, obviamente, o selo, o nome do Pai, mostrando que eles terão uma experiência, como falamos, que se reflete na vida do Pai. Ou seja, os 144 mil finais não conhecerão a morte, assim como Deus, o Pai, não conheceu a morte. Lembre-se que Cristo conheceu a morte, por isso é chamado de o primogênito dos mortos, no próprio livro de Apocalipse, enquanto o Pai é chamado de o ancião de dias, justamente porque absolutamente nenhum ser tem o número de dias que o Pai teve. E como isso se transferiria para os 144 mil? Assim como o Pai não tem interrupção de dias, por isso ancião de dias, os 144 mil terão uma experiência similar. Por quê? Porque não terão interrupção de dias, ou seja, nascem e vão para a eternidade sem conhecer a morte. Ok? Versículo 2. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz de muitas águas é a voz do Filho, que também é representada como voz de trombeta, e também a voz de um grande trovão. A voz de um grande trovão é a voz do Pai. Lembrem-se que no batismo, né, eis o meu Filho amado em quem me comprazo. A maioria das pessoas que não tinham, né, os ouvidos abertos para as questões espirituais, simplesmente ouviram um trovão. Então, aqui, este grupo, ele ouve de fato a voz do Pai. Como? Vamos ver isso mais à frente. Versículo 3. Cantavam como cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. Ninguém absolutamente pode, porque é um cântico da experiência deles. Irmãos, os 144 mil terão uma experiência que ninguém mais terá. Enquanto muitos se salvarão pela misericórdia pura e simples de Deus, como ladrão na cruz, né? Como aqueles que serão mártires finalmente, existirão os 144 mil que morrerão, que atravessarão e chegarão à eternidade abaixo do favor de Deus. É diferente, irmãos, tá? Israel, quando estava sobre o favor de Deus, ia para as batalhas e vencia. Por isso, Israel, quando o povo de Deus não estava sobre o favor de Deus, quando estava em estrita desobediência, entrava em ação a misericórdia de Deus. Embora eles perdessem muitas batalhas, eles não eram destruídos completamente, certo? Por quê? Porque estavam ali sobre a misericórdia. Então, Deus terá os 144 mil, um grupo de fato que terá uma experiência diferente de todos os outros, porque são um grupo que será provado até o fim. Lembrem-se sempre, irmãos, das 3 classes de salvos, Apocalipse 11 e 18, nós temos os servos e profetas, nós temos os santos e temos o que temem o teu nome. Os que temem o teu nome, a base é o ladrão na cruz. Aí temos os santos, são aqueles que procuram guardar os mandamentos da lei de Deus, e temos finalmente os servos ou profetas, que são aqueles que vão sofrer muito mais como sofriam os profetas, porque lhes era pedido coisas que não era pedido da grande massa do povo de Deus. Os profetas, de fato, são aqueles que deverão manifestar finalmente o caráter deste grupo. Como Cristo, que teve a coragem de olhar para os líderes da época e chamá-los de filhos do diabo, sem, contudo, pecar. João Batista,
que teve, lembre-se, nós viemos no espírito também de João Batista e Elias. João Batista, raça de víboras. Esse povo terá o equilíbrio perfeito, 144 mil terão o equilíbrio perfeito de repreender os senhores do mundo, de repreender os líderes das igrejas, porém sem pecar. Mas por que sem pecar? Porque falam a verdade. Um exemplo, nós cometeríamos um pecado violentíssimo hoje, um pecado terrível, se disséssemos, por exemplo, que o Papa é a besta, e isso não fosse bíblico. Entendem? Mas como é bíblico, e nós temos que ter profunda convicção do que ensinamos, como é bíblico, não pecamos. Assim como Jesus, quando chamava os líderes da época de filhos do diabo e, no entanto, não pecava. Quando alguém deu um tapa na boca de Cristo por fazer algo similar e disse para ele, é assim que tu falas ao sumo sacerdote, é assim que tu falas ao papa, é assim que tu falas ao bispo, é assim que tu falas ao padre, é assim que tu falas ao pastor líder da igreja, tal, Jesus disse categoricamente, se falei mal, dá testemunho do mal. Se falei bem, por que me feres? A pergunta é simples. Se eu menti, se eu falei mal, me mostre pela Bíblia que eu falei mal. Dê testemunho do mal. A única coisa que pode testemunhar de que eu falei errado é a Bíblia. A Bíblia que tem que me mostrar se o que eu falei errado. Porém, ele disse, se eu falei bem, por que me feres? E é um fato, Jesus falou bem. Quando ele disse raça de víboras, quando ele disse filhos do diabo, ele falou bem. Por quê? Porque falou a verdade. Então, este é, obviamente, o escopo desse grupo que consegue ter o equilíbrio, a sabedoria para poder repreender o pecado de forma categórica e bíblica. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com igrejas, com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Já comentamos sobre isso, né? Que esses conhecem a linguagem do santuário, certo? É no santuário que nós vamos encontrar os caminhos de Deus. A agenda de Deus está no santuário. O santuário foi posto na terra, construído por Moisés como uma figura do que há no céu, para mostrar exatamente como se fosse o espaço celestial nesta terra. Estudando o santuário, nós vamos entender as questões celestiais. Por isso diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. A agenda de Deus, onde Cristo está, o que está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo, o que vai fazer daqui a pouco, é revelado tudo no santuário, certo? Muito bem, porque todo o santuário mostrava o caminho de Deus no meio do seu povo. Construirão um santuário e habitarei no meio deles. É através do santuário que nós realmente detectamos a presença de Deus e aquilo que o Senhor está fazendo hoje pelo seu povo. Versículo 5, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É humanamente e espiritualmente impossível que você hoje siga uma igreja e não absorva algum tipo de engano. Então, alguém diria, mas eu faço parte da igreja adventista, eu faço parte da igreja da Assembleia, eu faço parte da igreja tal, eu vou me perder por isso? Nenhum de nós, nenhum ser humano na face da terra poderia dizer você vai se perder ou você vai se salvar, estando ou não estando nesta ou naquela igreja. Mas uma coisa é fato, é impossível que você, estando em qualquer uma destas igrejas, não absorva algum tipo de engano. Somente fora das placas de igrejas é que você vai poder, você com Deus, de fato, eliminar todos os enganos que você absorveu. Seja as questões pré-tribulacionistas, seja a questão da natureza de Cristo, seja a questão da Trindade, seja a questão do unicismo, seja a questão do inferno católico, seja, irmãos, o diabo tem preparado realmente um arsenal de doutrinas aparentemente bíblicas e
cada igreja tem uma, duas ou três doutrinas e outras muitas mais que são de fato vinho de Babilônia, mas que estão sendo vendidas como a água da vida. O povo, aquele que se diz o povo de Deus, não estuda profundamente e acaba recebendo uma série de doutrinas erradas, defendendo doutrinas e placas de igrejas, quando deve ser um bom bereano. Os bereanos são mais nobres que os tessalonicenses, porque de fato, né, eles ouvem, de bom grado recebem a palavra, mas vão verificar se as coisas são de fato assim. Então, isso é que faz, de fato, um bom bereano. Buscar realmente para ver se as coisas são assim. Aí, entramos no versículo 6 do livro do Apocalipse, capítulo 14 que estamos, e vamos ver a missão desse grupo. Versículo 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Perdoe-me. Então, o Apocalipse 14, que trata basicamente dos 144 mil, vai nos mostrar agora a missão desse grupo, para que a gente, sabendo como nasceram, sabendo qual é a sua missão a nível comportamental, como estudamos nos tabernáculos, sabendo qual é o desejo de Deus para esse grupo, né? Sabendo qual é o desejo de Deus no tocante a que eles sejam as primícias, revelando o caráter de Cristo na terra. Nós vamos ver agora a sua missão a nível de evangelho, a nível de trabalho, o que eles devem pregar, o que eles devem ensinar, né? Para que os irmãos tenham uma ideia, inclusive ali tem um título que diz, né, a maioria das Bíblias diz, 3 anjos proclamam o juízo de Deus. Risquem esse título, irmãos, o título não é inspirado, o título foi agregado pelos homens, e ele mais confunde que ajuda. Não é isso, não é esse o trabalho desses 3 anjos, tá? E outra, não são 3 anjos apenas, né? Por isso eu digo, os títulos sempre complicam. Vamos voltar um pouquinho para Apocalipse 7, onde vemos o surgimento dos 144 mil, 7, versículo 1. Depois destas coisas vi quantos? 4 anjos. São 4, irmãos, como nós vamos ver ali. 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, etc, etc, etc. Porém, existe, né, ele vai dizer aí até que sejam selados, etc, etc. Mas ele vai mostrar aqui que a missão desses 144 mil é a missão relatada ou especificada por 4 anjos. Não são 3, ok? Nós temos 3 mensagens que serão dadas, mas são 4 anjos que dão essas 3 mensagens angélicas, como vamos ver aqui, tá? Então, número 1. Vi outro anjo, que é o primeiro, voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Em primeiro lugar, o que seria anjo? Anjo é mensageiro. Tá? Não são os anjos que vão pregar, irmãos. A pregação do evangelho foi facultado a seres humanos, irmãos. Tá? Então, são seres humanos, porém são representados por anjos, dada, número 1, a urgência do tema, número 2, ao caráter que eles devem representar também o caráter dos anjos que não caíram na sua fidelidade a Deus. Finalmente, claro, eles representam o próprio caráter de Cristo, mas inicialmente eles são como os anjos que fielmente respondem ao chamado de Deus, e há também a menção do mensageiro por uma razão. Voltem para o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, e nós vamos entender também por que ao comparativo com o anjo como mensageiro. Revelação de Jesus Cristo, então Jesus é quem revela, a qual Deus lhe deu, Deus é quem dá de fato, a profecia surge no seio de Deus, é revelada por Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Então, o anjo é representado como notificador
notificando as revelações. Ou seja, eles não inventam, eles não criam, eles não revelam, eles não fazem nada disso. Eles apenas notificam o que receberam. Nós apenas devemos notificar o que recebemos como revelação. Por isso, nós temos que estar intimamente pautados na Bíblia, para que nós não revelemos nada a ninguém. No momento que eu começo a revelar algo, eu estou assumindo o papel de Cristo nesse trabalho. E é Cristo quem revela. Por isso, joelho no chão, oração, pedindo a Cristo que nos revele aquilo que o Pai lhe deu. Oramos ao Pai, pedindo sempre para que nos dê em nome de Jesus, porque é só Jesus que pode nos revelar tudo aquilo que o Pai lhe entrega. E aí nós vamos entender muito claro qual é o nosso papel. O nosso papel é proclamar. Nosso papel é notificar. Os mensageiros do rei não falavam de motus própria. Os mensageiros do rei apenas proclamavam o que o rei mandava. É o nosso papel, como mensageiros do nosso rei, como mensageiros do nosso mestre, nós apenas devemos notificar ou proclamar aquilo que ele nos manda. Por isso é apresentado como vi outro mensageiro voar pelo meio do céu. Esse voar pelo meio do céu tem, se puderem crer no que eu lhes falo, sei que é bastante coisa para a gente assumir, tem muito a ver, amados irmãos, exatamente com o que está acontecendo neste minuto, neste segundo. Ou seja, as ondas, eu agora apenas proclamo aos irmãos o que entendo ter recebido de Cristo. E os irmãos estão recebendo porque essas ondas, essas mensagens estão voando literalmente pelo meio do céu. Nós estamos exatamente trabalhando através de satélites. E os satélites estão exatamente no meio do céu, porque estão entre a terra e o céu de Cristo. Certo? Por quê? Porque o céu, claro, está muito, mas muito acima das ondas sonoras, né, e de todas as ondas que voam a todo. Mas nesse exato momento, somente chega até os irmãos essa mensagem, porque de fato elas também voam pelo meio do céu. Certo? Então, existe toda uma mensagem que é levada de forma livre hoje, pela tecnologia que Deus permite que o seu povo tenha. Nós podemos usar bem e podemos usar mal a tecnologia. É uma questão de escolha, certo? Assim como um anjo, né? Se é um anjo de Deus, ele certamente será muito bem usado. Se for um anjo caído, mal usado. Nós somos instrumentos, ou nas mãos de Deus, ou nas mãos do inimigo. Não há meio termo, irmãos. Por isso que Jesus claramente diz na carta a Laodiceia, quem dera foras frio ou quente, né? Nós não podemos ser mornos porque não há como ser um morno. O morno automaticamente é usado pelo inimigo. Então, nós precisamos ser quentes, aquecidos pelo calor de Deus, aquecidos pelo Espírito de Deus, aquecidos pelos raios de glória que partem do trono do Pai. Somente assim podemos realmente ser usados por Ele e, obviamente, somente se o Espírito do Pai, se o Espírito de Cristo habita em nós, é que seremos servos fiéis ao legado que nos foi dado. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e a mensagem, vejam aí, para proclamar. Proclamar. Proclamar é o que dizemos, não é inventar, não é apresentar o que eu acho, o que eu penso. Proclamar, aos que habitam sobre a terra, a nação, tribo, língua e povo. Ninguém deve ficar fora desta mensagem. Porém, é importante entender que nós temos que pregar o evangelho eterno. O que pregamos não é novo. O que pregamos deve ser o que pregaram os nossos antepassados. A mensagem que procuramos levar ao mundo tem seu escopo baseado em Abraão, Isaque, Jacó. Tem todo o ensino fundamentado no Velho Testamento. Por isso é o evangelho eterno. A base é
procurai pelas veredas antigas e andai nelas. Nós não temos que inventar nada novo, e essa é a nossa segurança, que pregamos o que os nossos irmãos do passado já pregaram. Embora, claro, ao tomar escopo nas profecias, nós conseguimos ver aquilo que os profetas falaram. Por exemplo, o que estamos falando do livro do Apocalipse já foi, de certa forma, profetizado por Daniel. Daniel é o livro básico da profecia, enquanto o livro do Apocalipse é a revelação. Nós temos os chamados profetas menores também, com muito material para o povo de Deus desses tempos. Mas Daniel é uma base sucinta de tudo aquilo que Deus hoje tem, num resumo, repito, para o seu povo no tempo em que vivemos. Daniel e Apocalipse são, de fato, os livros que devem ser estudados. O Apocalipse é muito simples, nós vemos que o Gênesis é o início da história, né, do ser humano na Terra, e o Apocalipse é o final dela, isso não há a menor dúvida. E, para entender a importância do livro de Daniel, basta ver que quando foi pedido a Jesus, Senhor, quando será a tua vinda? Quando e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus começa a apresentar uma série de pequenos sinais e, finalmente, né, taxativamente, ele nos remete ao livro de Daniel. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, que ele entenda, né, que falou o profeta Daniel. Então, ele nos remete para Daniel, mostrando que Daniel é um livro que se levanta no final dos tempos, e o próprio livro de Daniel, né, encerra dizendo também de Daniel, tu te levantará no fim dos dias. Né? Esse levantar não é que Daniel vai levantar, né, e vai ressuscitar no fim dos dias e vai simplesmente ensinar algo para nós. Não, o livro de Daniel, ou seja, é como se pelo espírito de Daniel agora estudássemos as profecias de Daniel e agora entendêssemos aquilo que Deus tem revelado a Daniel. É como se nós tivéssemos, de certa forma, recebido de Daniel aquilo que Daniel recebeu de Deus, certo? Então, tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, certo? Versículo 7. Primeira mensagem que os 144 mil devem dar ao mundo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem que esse grupo dá é uma mensagem de advertência fortíssima ao mundo. Número 1, e ponto a ponto vamos ver. Primeiro, com grande voz, sem medo, com força, com clareza e pelo poder de Deus, certo? Sem medo, com clareza e pelo poder de Deus. Número 1, temei a Deus. Nós não podemos simplesmente imaginar nada. Ah, mas temer a Deus quer dizer, bom, se eu respeitar a Deus, eu estou temendo a Deus. Isso é o que você acha, isso é o que eu posso achar. Mas eu preciso entender o que a Bíblia chama de temer a Deus. Eu preciso entender o que a Bíblia me diz que é temer a Deus. Então, temei a Deus. Eu tenho que encontrar na Bíblia a explicação do que de fato é temer a Deus. E eu então vou para o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, livro de Eclesiastes, no capítulo 12, e a gente vê como as coisas vão ficando claras, como é exatamente uma vacina para todos aqueles que hoje têm desculpas para não aceitar a mensagem de Deus. Deus se antecipa às desculpas que o mundo cristão daria e levanta um grupo para derrubar todas essas desculpas. Se vão aceitar, se não vão aceitar, não é o nosso papel. Nosso papel é proclamar o evangelho eterno. Se vão aceitar ou não, repito, não é nosso trabalho. Nosso trabalho não é convencer ninguém. Se estamos proclamando que o nosso rei mandou proclamar, o Espírito de Deus estará trabalhando no coração das pessoas para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Estarão convencendo as pessoas de que o que estamos falando é a verdade. Então, Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, evangelho eterno, nada novo. De
tudo que se tem ouvido, tudo que você já leu na Bíblia, tudo no Velho Testamento, de tudo que você já tem ouvido, o fim é a finalidade de tudo que você já leu, de tudo que você já ouviu do Velho Testamento, a finalidade é. E notem que lindo isso, né? Irmãos, vejam como a palavra de Deus é perfeitíssima. Porque o fim da lei é Cristo. E usa-se isso para dizer, tá vendo? Ó? Cristo acabou com a lei. Irmãos, leiam Eclesiastes 12:13, à luz desse erro que se ensina. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus. Opa, então não precisa mais temer a Deus. De tudo que temos ouvido, o fim é. Ou seja, acabou isso. Não precisamos mais temer a Deus, não precisamos mais guardar os mandamentos, porque este não é o dever de todo homem. Está errado, irmãos. O texto de lá é, a finalidade da lei é Cristo. E aqui é o mesmo escopo. De tudo que se tem ouvido, a finalidade é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo judeu? Não, este é o dever de todo homem. Ah, mas a lei foi para o judeu. Por favor, irmãos, Eclesiastes 12:13 é muito claro, mas é muito claro para quem quer obedecer a Deus. Quem não quer, irmãos, isso aqui realmente não tem nada de claro. Por quê? Porque para o homem carnal, as coisas de Deus lhe parecem loucura. Então, usar o nome de cristão para usar desculpas e não guardar os mandamentos da lei de Deus, não vale diante do céu. De tudo que se tem ouvido, o fim, a finalidade é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Esta é a lição macro do Velho Testamento. Agora, mas daí Jesus derrubou o Velho Testamento. Não, de maneira nenhuma, porque este é o dever de todo homem e não do judeu. Continua valendo, e nós vemos então aqui o que é de fato, que envolve também a primeira mensagem, temei a Deus. Temer a Deus é guardar os seus mandamentos, e isto é um dever de todo homem. Ok, muito bem. Né? Aí, no mesmo livro de Eclesiastes, capítulo 12, agora no versículo 14, onde vocês estão, porque Deus há de trazer a juízo. Vejam, irmãos, que impressionante. Trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Agora, vamos ler de novo a missão dos 144.000 na sua primeira mensagem angélica, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Mesmo caso, especificamente o que encontramos no livro de Eclesiastes, de uma forma muito, mas muito clara, irmãos. Não é? Então, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. O dai-lhe glória, mas então, tá vendo? Não, eu dou glória a Deus, eu canto na igreja, eu dou louvor para ele, eu falo glória, 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 glória. É disso que estamos falando? Não. Vamos ver o que é dar glória a Deus segundo a Bíblia. Vamos para o livro de João, o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse. Vamos agora para o capítulo 17 de João, capítulo 17 de João, e vamos entender o que é de fato dar glória a Deus. Como é que nós damos glória a Deus numa mensagem, claro, um pouco mais profunda do que aquela que está na superfície da Bíblia. 17, vou ler os versículos 1, o 4 e o 5. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Os 144.000 glorificarão ao Pai para que possam ser glorificados. Muitos que se salvarão não serão glorificados. Serão embranquecidos e serão purificados. Lembrem-se que há 3 fases na vida do cristão. Justificação é quando ele aceita Cristo como seu Salvador e é declarado justo pelo céu.
Santificação, quando ele aceita os mandamentos da lei de Deus e passa a ser santificado. Também lhes dei os meus sábados para que saibais que eu sou o vosso Deus que vos santifica. O homem é santificado pelos instrumentos que Deus estabeleceu para a sua santificação. Os mandamentos da lei de Deus são santos, justos e bons. Aqueles que procuram guardar os mandamentos da lei de Deus se tornam santos, justos e bons. Ok. Agora, veja. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Por quê? Como dizemos, a pessoa aceita a Cristo, ele é justificado. Procura guardar os mandamentos, passa a ser santificado. E a partir do momento que ele escolhe ser um servo de Deus em todas as instâncias, ele será finalmente glorificado em vida para poder resistir a Cristo que vem na glória do Pai. Lembrem-se das tábuas, elas precisaram ser cobertas de ouro, provados, ou provados é como ouro, as tábuas precisavam ser cobertas de ouro para suportar a glória que emanava da presença ali de Deus, que, obviamente, queimaria as tábuas se não fosse pelo ouro que as protegia, sempre fisicamente falando. Os filhos de Deus, os servos de Deus, né, deste escopo final, os 144 mil, serão glorificados em vida para suportar a glória que emana de Cristo, que vem na glória do Pai, que é, por sua vez, fogo consumidor. Por isso eles têm que ser glorificados em vida para poder resistir ao impacto da glória. Todos aqueles que não fizerem parte, que não estiverem glorificados nesse momento, serão imediatamente fulminados pela glória de Deus, que emana, repito, de Cristo Jesus quando vem. Ok, então, Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. Vejam como está intimamente ligada à primeira mensagem angélica. A vida eterna é que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Irmãos, os 144 mil vão glorificar o Pai, tendo consumado a obra que será dada a eles a fazer. E quando eles fizerem esta obra, tudo está consumado. E Cristo vem. Certo? Da mesma forma que Cristo, na cruz do Calvário, né, mostra que está feito, agora também a frase final é: está consumado. Quando eles consumam a obra que foi dada para que eles fizessem, quando terminarem esta obra, Cristo agora abandona o santuário, termina a intercessão, imediatamente é estabelecido o juízo dos vivos e agora Cristo vem buscar aqueles que lhe pertencem, tá? Por isso, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens, por isso eles têm escrito na testa o nome de Cristo e o do seu Pai. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. São teus, mas tu me deste. Confiou a cada um de nós essas almas. Por isso a nossa pregação deve alcançar toda nação, tribo, língua e povo. Temei a Deus então e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A missão, então, é: temei a Deus, envolvendo o princípio do temor de Deus, né, é a guarda dos mandamentos. Dai-lhe glória. Como? Como acabamos de ver, manifestando o nome, consumando a obra que nos foi dada a dar ao mundo, porque estas são as mensagens finais a ser dadas ao mundo doente, que precisa entender, né, o que é necessário fazer.
porque é vinda a hora do seu juízo. O juízo estabelecido, como já vimos no capítulo 4 de Apocalipse e o capítulo 5, e também no livro de Daniel. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que Deus pediria para se adorar, já que é uma missão que deve alcançar as tribos também? Lembre que a mensagem é toda a nação, tribo, língua e povo. Aqui entram as tribos também dos filhos de Israel. Por que essa mensagem deveria ser dada a essas tribos também? Porque o verdadeiro Deus não está sendo adorado. Adorai aquele que fez e não aquele que não fez. Não aqueles que fizeram. Adorai aquele que fez, e nós vamos encontrar quem fez, também seguindo o princípio bíblico. Hebreus capítulo 17, Hebreus capítulo 17, Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. A Bíblia é que responde a si mesma. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus, antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Vejam como está excluído o Filho aqui do Deus primário que foi dado. Isso pode assustar, mas nós não poderíamos dizer, havendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, falado muitas vezes, a nós nos últimos dias falou pelo Filho. Isso é absurdo, não teria como. Havendo Deus, o Pai, antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, foi o Pai que fez do seu Filho um herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Quem fez então? O Pai, através do Filho. Certo? Lemos de novo. Havendo Deus, o Pai, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, claro, porque estamos acrescentando o Pai? Apenas para fortalecer a ideia, porque havendo Deus, falou pelo Filho. Se falou pelo Filho, ele está se posicionando, claro, como Pai. Havendo Deus, o Pai, falado nos últimos dias, pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, voltamos ao texto de Apocalipse 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a mensagem primária é, adorem aquele que fez, porque vocês não estão adorando o que fez. Vocês estão adorando uma trindade, vocês estão adorando o Papa que não fez o mundo, vocês estão adorando Confúcio, vocês estão adorando Buda, vocês estão adorando Hare Krishna, vocês estão adorando uma confusão enorme. E o Pai que fez tudo está sendo esquecido. Ah, mas não é assim, os cristãos estão adorando o Pai. Então vamos ver se estão. Vamos para o livro de João, o mesmo que leu o Apocalipse também, que escreveu o Apocalipse, e vamos ver se João, né, está nos dizendo isso através de Cristo ou não. João, capítulo 4. Vamos ler. Nós vamos voltar a esse tema, mas por enquanto, né, 4, a partir do versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissesse bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso dissesse com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Vamos estar falando de profecia então. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela está perguntando onde se deve adorar. Jesus vai mostrar que o mais importante não é onde, mas quem. Muita atenção nisso. Não é onde, mas quem. Ela, como toda cristã, entre aspas, ou como toda religiosa, entre aspas, está preocupada com a igreja.
ela é uma assembleiana que defende a assembleia, ela é uma adventista que defende a adventista, ela é uma presbiteriana que defende a igreja presbiteriana, ela é uma batista que defende a batista, e ela está preocupada, ela quer saber em qual igreja ela deve ir. Disse-lhe Jesus: mulher, acredite-me, a hora vem em que nem neste monte, nem nesta igreja, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A hora vem, futuro. Vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, isso profeticamente, vamos ver outra hora, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Prestem muita atenção nisso, irmãos. Não se pode errar nisso, irmãos. Os 144 mil não tem engano na sua boca, para que eles possam ensinar quem deve ser adorado, eles próprios devem saber quem adoram. Os grupos que se levantam hoje, irmãos, livres de igreja, estão aprendendo uma realidade simples. Abraão adorou o único Deus, Jacó adorou o único Deus, e Jacó virou Israel, vencedor, quando aprendeu a premissa básica. E o texto é: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Sinceramente, amados irmãos e irmãs, eu não sei se precisaria falar mais, tendo um texto tão claro, tão simples, tão direto, né, como nós achamos no livro de João, intimamente ligado ao texto que encontramos da primeira mensagem angélica. Me parece muito claro. Deus está procurando verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Este grupo tem na sua testa o nome do seu Pai, porque a sua adoração é canalizada ao Pai. Eles entendem a importância do Filho, eles sabem que sem o Filho eles não têm nada, mas eles sabem a hierarquia e a posição de cada um no plano da redenção. Eles sabem que um anjo não deve ser adorado, embora o anjo notifique as verdades. Eles sabem que João não deve ser adorado, mas o respeito porque sabem que foi João quem escreveu essas verdades. Eles adoram a Cristo porque sabem que o Pai lhes pediu que adorem a Cristo, mas sua suprema adoração, seu temor é canalizado para o Pai, porque ele sabe que assim procederão os verdadeiros adoradores, mas mais do que tudo, porque o Pai está pedindo. O texto é muito claro, por quê? A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Pai está procurando porque não está encontrando nas igrejas pessoas que de fato o adorem. Por isso, essa busca. Então, e já encerramos este primeiro tema, a mensagem básica, a primeira mensagem angélica base, deve ser ensinada com grande voz. E ela traz, dentro desta grande voz, sem medo. Ah, mas eu acho que não é bem assim. Sem medo, com convicção absoluta do que ensinamos. Sem medo nenhum. Temei a Deus. Que Deus? O Pai. E dá a Ele glória. Como? Consumando a obra que Ele nos deu a fazer. Por quê? Porque é vinda a hora do seu juízo. O juízo começou. Adorem aquele que fez o céu, porque vocês serão julgados pela lei de Deus. E a primeira lei de Deus se levanta soberana. Não terás outros deuses diante de mim. Que mim? Mim, não nós. Mim, o Pai. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmão Marcílio, essa é a primeira parte do nosso estudo sobre a missão dos 144 mil, e nós, pela graça do Senhor Jesus, assim podendo, reiniciaremos esse estudo no próximo sábado.
Ok, perfeito. Agradeço imensamente, irmão Rogério, pela paciência conosco também, que o irmão tem tido aí ao longo de todos esses estudos que estamos realizando desde o ano passado, quando a gente se encontrou. Agradeço imensamente por tudo que o irmão tem feito, o carinho que tem com a gente, a mansidão para poder conduzir isso. É nós que às vezes que temos que pedir perdão e desculpa ao irmão aí por às vezes exigir demais do irmão. Obrigado por isso, eu agradeço, estendo esse agradecimento em nome de todos os irmãos que estão nos ouvindo. Eu creio que os irmãos estão com o coração assim também. É tremendo. Nós vamos voltar na próxima oportunidade, assim que o Pai nos permitir, a nos reunir e dar sequência nesse estudo. Eu creio que não temos muito, olha lá, o Admilson Aquino dizendo amém. Eu acho que nós podemos encerrar com a oração, Rogério. O irmão, se quiser fazer a oração, fique à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta nesse meio tempo, né, os irmãos fiquem à vontade, né, irmão Marcílio. Eu, assim, tenho procurado ir com bastante embasamento bíblico, porque entendo que com bastante embasamento bíblico é até difícil você gerar alguma pergunta, né? Se a gente fica dentro do tema, né? Mas sempre pode ter alguém que tem alguma dúvida, então nós vamos estar orando agora. Se surgir alguma pergunta, né, façam. E eu lhes pediria que, se os irmãos concordam, apenas se concordam com o que ouviram, por favor, façam os seus comentários, né, ali, depois, quando saíram, deixem os seus comentários, porque isso ajuda para que outras pessoas também possam alcançar essas verdades, tá bem? Compartilhe o link, repito, apenas aqueles que realmente concordam com aquilo que ouviram, se acreditam, né, que o que ouviram, de fato, tem o sinete do céu, tá bom? Vamos orar, então. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, amém. Nós te agradecemos acima de tudo, Senhor, porque se finalmente, Pai, por alguma falha nossa, por nossa negligência, por nossos erros, por nossos pecados, não fizermos parte dos 144 mil, nós te agradecemos porque uma coisa é clara. Fica muito clara a todos nós que o convite chegou a nós. O Senhor não vai poder ser acusado pelo diabo de ter sido injusto, de ter sido mau, de ter sido tirano, como ele constantemente acusa o Senhor. Sequer nós temos qualquer defesa, Senhor, e queremos nesse momento contar apenas com a tua misericórdia, embora o nosso desejo seja realmente estar sobre o teu favor. Nós queremos dizer, para que fique registrado no céu, que cada um de nós, Pai, que está aqui, fala em nome desse grupo. Se algum deles não concordar com a oração, ele pode, claro, orar ao Senhor, desfazendo o nome dele dessa lista, mas nós queremos pedir ao Senhor que nós queremos realmente receber do teu Espírito, e se parecer bem ao Senhor, nós queremos ir para a reta final. Acreditamos, Pai, que quando estivermos realmente separados e selados, nós teríamos desejo de desistir, porque eu sei, Pai, que esta será uma luta imensa, serão provados até o fim. Chegará momentos que nós possivelmente perderemos a morte, Senhor, como experiências que o Senhor já me tem dado no passado. Mas sei também, Pai, que embora haverá a dor do parto, será maravilhoso ver o nascimento nos nossos corações de teu Filho. Que finalmente a igreja pura tua, ela reflete o sol da justiça, ela reflete de fato Cristo. Nós queremos refletir a Cristo e, se for possível, queremos fazer parte daquele grupo que terá a experiência, Pai, de não conhecer a morte. Mas isso está em tuas mãos. Nós te agradecemos por esta luz, pela mensagem, e te pedimos que o Senhor grave no coração de cada um de nós, pelo teu dedo, pelo teu poder, pelo teu Espírito, o que ouvimos. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Eu acho que não teve nenhum comentário, mais agradecimentos mesmo. Irmão Rogério, muito obrigado. Nunca é demais lembrar os irmãos que comem dessa comida, se assim tiverem no seu coração e sentirem no seu coração de poder contribuir com
o ministério do irmão Rogério, diretamente com ele, assim o façam, tanto nos dízimos como nas ofertas. O Pai é que sabe, ele vai saber conduzir isso muito bem, irmãos. Obrigado por tudo, pela participação de todos vocês, pelo irmão Rogério. Com o irmão, se o irmão quiser se despedir aí, fica à vontade. Quero apenas saudar a todos os amados irmãos com ósculo santo, gratos pela paciência também. Senti falta da irmã Joana, que embora ela não fala, né, ela sempre está conosco, né, mas que Deus esteja com cada um dos amados irmãos e irmãs de forma toda especial. E quero lembrar também a todos que o irmão Admilson Aquino, o irmão Júnior, o irmão Robson e alguns outros irmãos também estão ajudando a administrar o grupo do WhatsApp, a Verdade sobre o Fim. Aqueles que quiserem, por favor, entrem em contato com esses amados irmãos, deem o seu telefone e podem estar participando do grupo de estudo também, tá bom? Deus os abençoe grandemente. Ósculo santo a todos vocês, meus amados. Amém. Ósculo santo. E até o próximo sábado, se assim o nosso Pai nos permitir. Fiquem todos com Deus.